Teleaula Parnamirim. Olá pessoal dos 8º anos da Rede Pública Municipal de Parnamirim, aqui é o professor Tiago Augusto e vamos começar mais uma aula. Então o tema de hoje, pessoal, vai ser a dispersão da população mundial e migrações. Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Então primeiramente, vou mostrar aqui para vocês esse mapa e ele mostra que a dispersão do Homo sapiens ao longo da história. Então, cientificamente, pessoal, o ser humano, ele surgiu a partir da África. Então, o Homo sapiens em si surgiu há 200 mil anos, mais ou menos. Ou seja, já existiam os hominídeos há 1 milhão, 2 milhões de anos atrás, e há 200 mil anos surgiu a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens. E aí esse Homo sapiens sapiens começou a se dispersar pelo mundo, né, ao longo desses milhares de anos. Então, saindo da África, o Homo sapiens saiu da África, foi aos poucos passando para a Europa, para a Ásia, até chegar à América. Então, observando esse mapa, a gente observa o seguinte, que na América o Homo sapiens ele chegou aqui há mais ou menos de 10 a 50 mil anos atrás. Mais na América do Norte há mais ou menos 50 mil anos e já chegando na América do Sul há mais ou menos 20 mil, 15 mil anos, 10 mil anos atrás. Então, ou seja, esse período de tempo é que de fato começou a ocupação humana do Homo sapiens aqui no Brasil, na nossa América do Sul. Então é uma ocupação muito recente. Porém, vocês vão ver no texto, tem um texto dentro do livro de vocês que vai falar que foi encontrado um fóssil em Pedra Furada, no Piauí, que registra o quê? Uma ocupação humana de mais ou menos 35 mil anos. Ou seja, meio que essa ideia de que os primeiros Homo sapiens chegaram aqui no Brasil há mais ou menos 10 mil anos, essa ideia já está um pouco quebrada. Então, aos poucos, a partir dos momentos das escavações, né, a partir do momento que se encontra fósseis e esses estudos vão sendo feitos, a teoria em si dessa dispersão da população mundial vai sendo modificada. Então, a gente tem essa ideia que sempre, desde o início da humanidade, o ser humano se dispersou, o ser humano migrou ao redor do mundo. Então, é por isso que nessa aula a gente também vai falar sobre a questão das migrações. A migração, pessoal, é o deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para outro, envolvendo mudança permanente de residência. Então, só há de fato a migração quando há uma mudança permanente dessa residência de uma pessoa. Então, por exemplo, eu sou o quê? Eu sou um migrante aqui em Parnamirim. Então, eu nasci em Mossoró, Rio Grande do Norte, depois migrei com os 17 anos para Natal e depois, já com 28 anos, vim morar em Parnamirim. Ou seja, eu faço essa migração ao longo da minha vida. E tenho certeza que muitos de vocês não nasceram em Parnamirim, né? Nasceram em outras cidades do Rio Grande do Norte, em outras cidades do Brasil e migraram para a nossa cidade, ou os pais de vocês, ou os avós. Então, o ser humano em si está constantemente migrando. Então, o migrante é aquele que pratica a migração. Então, todos nós que praticamos a migração ao longo da vida, nós somos migrantes. As migrações, elas podem ser espontâneas ou voluntárias. Quando elas são espontâneas e voluntárias, são as migrações que ocorrem pela livre e espontânea vontade dos indivíduos. Ou seja, a gente migra porque quer, porque a gente tem alguns tipos de interesse que faz com que a gente saia de um local de moradia para outro. Então, diante dessas migrações voluntárias, existem dois tipos. Então, quais são essas causas desse movimento da migração voluntária? Existe uma causa de ordem material e uma causa de ordem social e cultural. Então, na ordem material, a pessoa busca por melhores condições de vida. Então, por exemplo, o fato de eu ter migrado de uma cidade para outra foi em grande parte porque eu fui buscar uma melhor educação,
uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida em uma outra cidade. Então, por isso que é chamada aí migração espontânea a partir de uma ordem material. E existe também de ordem social e cultural. A pessoa decide migrar sem ser perseguido por descontentamento do regime político vigente em seu país, por não concordar com certas práticas culturais. Então, por exemplo, eu não concordo com as práticas culturais do Brasil, então eu saio do Brasil e vou morar em outro país, ou não concordo com a prática do país em que eu vivia, então venho morar no Brasil. Então isso aí é uma ordem social e cultural que faz com que ocorra essas migrações voluntárias. Então eu decido mudar para mudar meu contexto cultural, meu contexto de vida. As migrações, elas também podem ser externas ou internacionais, ou seja, quando ocorrem de um país para outro. Então, ocorrem quando o indivíduo deixa o país de forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país. Então, essa é chamada aí migração externa ou internacional. Quando a pessoa deixa seu país para viver em outro país, ele é chamado de emigrante. Então, se eu sair do Brasil e for morar, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, eu serei um emigrante brasileiro. Esse aí é o mesmo por exemplo, de exportação, é aquele produto que sai do Brasil para outro. Esse aí também a gente pode colocar que é o de exit, de saída em inglês. Então, quando a gente fala em migração, ou seja, é a saída de uma pessoa de um país para outro. Então, a imigração é o ato praticado pelo emigrante. Então, isso seria o migrante, e a sua prática, a emigração. Olha só, esse mapa, vamos focar aqui no mapa, então mostra que os brasileiros no exterior em 2015. Então, quanto mais escuro o país aí nesse mapa, maior a quantidade de brasileiros no país externo, então, ou seja, de emigrantes. Então, a maior parte dos brasileiros hoje, esse mapa mostra que vivem aonde? Nos Estados Unidos e no Japão, e também uma grande parte no Paraguai. Esses brasileiros que vivem no Paraguai também são chamados de brasiguaios, que seria os brasileiros que vivem no Paraguai, e aí eles são denominados lá no Paraguai de brasiguaios. Também existe uma forte migração do Brasil para a Europa, para a Austrália, para o Canadá. Então, de certa forma, são esses principais países recebedores de brasileiros, de emigrantes brasileiros. Então, o Brasil realmente é um país com uma grande quantidade de emigrantes, de pessoas que vivem fora dele. Além do emigrante, aí a gente tem também o imigrante. Então, o imigrante é aquele que chega a certo país vindo de outro. Ou seja, por exemplo, um argentino que vem morar no Brasil, ele é um imigrante. Um alemão que vem morar no Brasil é um imigrante. Então, a imigração é o ato praticado por esse imigrante. Então, o Brasil, ao longo da sua história, foi um país formado por imigrantes, ou seja, de pessoas vindo de outros países para formar o povo, o território brasileiro. Então, aqui esse mapa ele vai mostrar o quê? A expansão marítima comercial europeia do século XV ao século XVI, e foi nesse momento aí, nos séculos XV e XVI, que o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus, vindos de Portugal, principalmente, da Espanha. Também a gente recebeu imigrantes franceses, holandeses, em alguns casos também ingleses, mas a maioria o quê? Portugueses e espanhóis, que vieram para o Brasil, principalmente a nossa colonização por ter sido portuguesa. A gente tem o quê? Os portugueses como principal imigrantes, inclusive é o que deram a nossa língua oficial até hoje no país, essa língua na qual a gente está se comunicando. A gente não pode esquecer também que grande parte dos imigrantes
que vieram para o Brasil foram o quê? Negros que vieram de forma forçada, né? Já não foi uma migração espontânea, mas forçada para o Brasil. Eles vieram escravizados. E aí esses negros são chamados os sudaneses, né? E os bantus, né? Os sudaneses vieram principalmente da região de Songhai e os bantus da região africana do Congo. E em grande parte desses imigrantes também formaram esse povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, além dessa imigração de europeus, da imigração de africanos, ela se junta, né, vai se miscigenando com aquela população que já vivia aqui, os indígenas, né, os chamados autóctones, aqueles que já viviam na própria terra. E aí, europeus, negros, indígenas vão formando, né, e formaram ao longo dessa história o povo brasileiro. Mais recentemente, a gente também teve os imigrantes asiáticos, japoneses, chineses, que também, aos poucos, né, foram formando esse povo brasileiro. Então, além dessas migrações externas, de um país para o outro, essas migrações internacionais, onde tem os emigrantes que saem de um país para o outro, os emigrantes brasileiros que vivem em outros países, e os imigrantes, né, imigrantes, ou seja, aqueles que chegam no país, então imigrantes italianos, alemães, né, que vieram morar no Brasil. A gente tem também as migrações internas ou nacionais, ou seja, aquelas migrações que ocorrem dentro do próprio país. E aí, esses deslocamentos espaciais voluntários da população dentro de um mesmo país é que dá o quê? Essa característica de uma migração interna ou nacional. Esse mapa, pessoal, que eu trouxe, ele vai mostrar essas migrações internas ou nacionais no Brasil entre a década de 1950 e 1970. Então, a gente observa nesse mapa que os principais fluxos migratórios saíam de onde? Do Nordeste. E para onde? Ia do Nordeste para a região Sudeste, principalmente. Por quê? Porque nesse período aí ocorreu a grande industrialização da região Sudeste, da região Sul. Então, essa grande quantidade de indústrias atraía, né, em termos de emprego, de oportunidades de vida, né, população do Brasil inteiro. E aí, grande parte dos nordestinos saíram, né, do Nordeste e foram morar no Sudeste, principalmente, e Sul do Brasil. Então, com certeza, vocês aí devem ter um avô, um pai, um tio, alguém da família que, durante aí as décadas de 50, 60, 70, ou até um pouquinho depois, migraram, né, saíram do Nordeste e foram morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, ou em Brasília também, grande parte dos nordestinos também foram para Brasília. Então, a gente tem o quê? Um Brasil, né, principalmente hoje a cidade de São Paulo, né, formada em grande parte por migrantes nordestinos. E junto com essa migração do Nordeste para o Sudeste, também ocorreu o fenômeno chamado de êxodo rural. Alguém já ouviu falar em êxodo aqui? Com certeza todos vocês já ouviram falar do êxodo lá da Bíblia. Então, êxodo quer dizer o quê? Saída. Então, lá na Bíblia, o êxodo significa o quê? A saída do povo hebreu, né, do Egito, voltando para a sua terra natal, Canaã. Então, isso seria a ideia do êxodo lá na Bíblia. Só que quando a gente fala aqui na geografia, a gente está falando do êxodo rural, ou seja, a saída da população da zona rural, a saída da população do campo e indo para a cidade. Então, junto com essa migração que ocorreu Nordeste-Sudeste, também ocorreu essa migração de êxodo rural. Grande parte desses nordestinos viviam nas zonas rurais. Então, eles saíram direto da zona rural nordestina para as cidades do Sudeste do Brasil, em destaque, novamente, para São Paulo. E aí a gente vê o que? A mudança do perfil brasileiro. Então, foi na década entre 1960 e 1970 que o Brasil deixou de ser um país onde tinha a maior parte da população vivendo no campo, nas zonas rurais, e passou a ser um país urbano, com a maior parte da população vivendo nas cidades.
Então, isso também se deve a essa migração campo-cidade, né? A esse êxodo rural. Na década de 70, década de 90, os nordestinos continuaram a migrar para outros locais do Brasil, né? Principalmente ali para os estados de Rondônia, Mato Grosso, Pará, Acre, né? Em busca também das oportunidades vindas com a mineração, em busca das oportunidades vindas com a criação de gado, com a produção de soja. Também a gente observa um fluxo migratório forte, né, do sul e do sudeste para essa região da Amazônia, né, onde tem essa maior produção de gado, né, e de soja na chamada fronteira agrícola ou fronteira agropecuária na Amazônia. Então isso aí ocorreu entre 70 e 90. Recentemente, de 1990 a 2010, e deve estar acontecendo até os dias atuais, até 2020, está ocorrendo aqui, ó, destacado aqui no mapa, de cor violeta, saindo de onde? De São Paulo, da região sudeste, ao que fluxos voltando para o Nordeste. Então essa é a chamada migração de retorno. Então aqueles que migraram lá no passado, do Nordeste para o Sudeste do Brasil, depois de uma vida cansativa, né, de muito trabalho na região Sudeste, voltam para o Nordeste, né, aposentados, né, em busca talvez daquela vida passada, bucólica, rural, e que provavelmente eles não encontrarão mais aqui no Nordeste, porque o Nordeste também modificou seu modo de vida. Mas aí muitos desses nordestinos que foram para o Sudeste estão voltando. E em muitos casos também em busca de novas oportunidades, já que em alguns casos já não há mais essa oportunidade de emprego do Sudeste como era anteriormente. Então eles estão retornando para o Nordeste também. Então essa é a chamada migração de retorno e é a mais recente que vem acontecendo no Brasil, a mais importante, vamos dizer assim. E mesmo com essa migração de retorno, ainda continua, ó, a setinha lá de cor vinho, ó, passando pelo Oceano Atlântico, chegando o quê? Em São Paulo, saindo do Nordeste, Oceano Atlântico, chegando em São Paulo. Então, também tem essa seta aí destacada. Por quê? Porque mesmo com essa migração de retorno, alguns nordestinos, né, já com melhor qualidade de educação, com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, vão em busca de melhores oportunidades de emprego lá na região Sudeste. E aí a gente chega, né, a gente analisou até agora essas migrações mais espontâneas, né, na busca por melhores oportunidades, né, na busca de uma outra dimensão cultural. E agora a gente chega nas chamadas migrações forçadas. Lembrando que os africanos, né, que vieram escravizados para o Brasil já eram um tipo de migração forçada. E aí, essas migrações forçadas são aquelas migrações impostas, né? Impostas pelo quê, professor? Então, podem ser impostas, por exemplo, por uma perseguição política, podem ser impostas por guerras. Então, daí surgem os chamados refugiados. Então, os refugiados são aqueles que se veem obrigados a abandonar seu país por temerem ser perseguidas, maltratadas ou assassinadas por motivos étnicos, né, da questão étnica, racial, religiosa, ideológica ou política. Então, quando essas pessoas se sentem perseguidas, né, politicamente, ideologicamente, etnicamente, religiosamente, elas acabam, ou até por fatores de guerra, acabam fugindo do seu país, né, e indo morar em outro. Então são chamados refugiados. E hoje, pessoal, no mundo há milhões e milhões de refugiados no mundo, né? Quando a gente pensa, grande parte hoje da Europa também vivem refugiados, existem refugiados no Brasil. Quem aqui já ouviu falar dos venezuelanos que vieram para o Brasil, que vieram para o Rio Grande do Norte, que estão espalhados nas ruas de Natal, de Parnamirim, também são refugiados, né? Vieram fugindo de um contexto de perseguição política no país deles, né? E vieram também buscar novas oportunidades no Brasil,
né, e então, também são considerados refugiados. Essa imagem aqui, o que será essa imagem? Será que é alguém, né, será que é um grupo de pessoas brincando no meio do mar, né, sendo puxado por um jet ski? Não. Pessoal, essa imagem aqui é um grupo de pessoas africanas fugindo da África e atravessando o mar Mediterrâneo, indo para a Europa. Então, são refugiados africanos em busca de melhores oportunidades na Europa. Esses refugiados podem estar saindo ali de países como a Líbia, como também do Sudão, né, que estavam recentemente em conflito, em guerra, e aí vão buscar novas oportunidades na Europa. Essa imagem traz justamente esses refugiados venezuelanos, né? Uma imagem aqui dos venezuelanos em Boa Vista, Roraima, no Brasil. Grande parte dos venezuelanos, eles estão aonde? No estado de Roraima, que é o mais próximo da Venezuela. Então, Roraima aí foi um estado brasileiro que mais recebeu esses imigrantes venezuelanos. E aí as escolas lá tiveram que se adaptar, ensinar melhor o espanhol, né, para poder adaptar as crianças, né, vindo da Venezuela dentro das escolas. Então a gente vive também esse momento de grande quantidade de refugiados venezuelanos no Brasil. Apesar que a maioria não está vindo para o Brasil, né, está indo para a Colômbia, mas nós brasileiros estamos recebendo esses imigrantes. E, historicamente, o Brasil sempre esteve de portas abertas para esses imigrantes, para esses refugiados. Então, ao longo da nossa história, a gente recebeu esses povos. Mas, mesmo assim, há conflitos, né? Para algumas pessoas, não é bom, né, esses venezuelanos estarem vindo do Brasil, porque estariam tirando os empregos dos brasileiros, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que o que está acontecendo no país deles não é culpa deles. E aí a gente precisa, de certa forma, acolher essas pessoas, né? Então fica aí, né, essa dúvida. Será que a gente deve ou não abrir as nossas fronteiras para os venezuelanos? Então, assim, de certa forma, eu acredito, né, que a gente tem que sim acolher as pessoas. Afinal, a humanidade é uma só, né? Então eles não têm culpa do que está acontecendo no país deles. E existe também, isso aqui já não é muito comum no Brasil, os deslocados internos, né, que são aqueles que migram pelos mesmos motivos dos refugiados, mas para outras localidades dentro de um mesmo país. Então seria uma espécie assim, estou sendo perseguido no Rio Grande do Norte e vou morar lá no Maranhão, vou morar em São Paulo. Isso não é comum no Brasil, certo? Isso é comum, por exemplo, em outros países como Israel, naquele conflito que a gente viu na aula anterior, no conflito entre Israel e Palestina. Então, grande parte dos palestinos se deslocam, né, se refugiam dentro do próprio país Israel. Então, eles são chamados deslocados internos. Então, a gente viu, né, até agora que essas migrações fazem parte, sim, da história do Brasil, fazem parte da história da humanidade, desde o início da humanidade, que o ser humano vem se dispersando, migrando, se deslocando pelo mundo. Além dessas migrações, nós também temos os chamados movimentos, né? O movimento de pessoas. Para alguns autores, esses movimentos são migrações, para outros não. Por que não seria uma migração? Porque, como a gente viu lá no início, a migração tem que ser a mudança de residência. Já o movimento não. O movimento não tem essa obrigatoriedade de mudança de residência. Então, quando a gente vê aqui, há os movimentos temporários, que são o quê? O deslocamento de indivíduos para localidades onde há trabalho durante tempo determinado e que retornam para o lugar de origem depois de concluírem a tarefa. Então, um exemplo aí desses movimentos temporários, sazonais. Então, trabalhadores que saem de Parnamirim e vão trabalhar em Goianinha na época da colheita da cana-de-açúcar. Então, isso aí também, ou seja, eles se deslocam temporariamente até Goianinha
depois que termina a colheita, voltam para Parnamirim. Então isso é chamado movimento temporário. Um outro tipo de movimento temporário, um brasileiro que vai fazer um doutorado lá na Europa. Então ele já sabe até o tempo de volta, o doutorado 4 anos, então ele vai para a Europa e já fica marcado que depois de 4 anos ele voltará para o Brasil. Então também é um movimento temporário. A gente também pode colocar nesse movimento temporário aí os turistas. Então, vem os turistas dos Estados Unidos, né, curtir aqui as praias de Natal, de Parnamirim. Então, veio o maior cajueiro do mundo aqui em Parnamirim. Então, esses turistas, eles já vêm com a data de volta, de retorno. Então, também seria um movimento temporário, não considerado ainda, né, esses tipos de movimento não são considerados em si uma migração, porque não há essa mudança de residência. E nós também temos o chamado movimento pendular, né, como se fosse o quê? Um pêndulo de um relógio. Então, seria o deslocamento populacional diário de ida e volta, semelhante ao movimento do pêndulo de um relógio. E aí, pessoal, isso aqui é muito comum em Parnamirim. Parnamirim, Natal, Parnamirim. Como assim? Então, pessoas que moram em Parnamirim trabalham em Natal e voltam à noite para dormir na sua residência em Parnamirim. Então, é o chamado movimento pendular, diário, de grande parte dos trabalhadores. Ou até o inverso também ocorre, né? Tem muita gente que mora em Natal, vem trabalhar em Parnamirim, passa o dia aqui e depois volta para Natal, para a sua residência. É por isso que, para alguns autores, Parnamirim é considerado uma cidade dormitório. Como assim uma cidade dormitório? Porque uma certa parcela da população trabalha em grande parte em Natal, passa o dia em Natal trabalhando e depois volta apenas para a sua residência em Parnamirim para dormir. Então, daí a ideia de cidade dormitório. Então, a gente viu que essas migrações, esses movimentos, e a gente observa que o ser humano em si é um ser de movimento. No livro de vocês, nós temos esse exercício na página 50, que vai tratar sobre as migrações. Então, peçam para o professor de vocês acompanhar esse exercício. E eu agradeço a vocês por mais esse tempinho, mais essa aula. E a gente fica por aqui. Até a próxima aula, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E um beijão do professor Tiago.